Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal Cláudia Souza, o amor é a palavra. E hoje eu vou contar uma história muito linda para vocês, uma história muito importante, né? Talvez uma das histórias mais importantes que houve na Bíblia. E é uma história muito polêmica, cheia de sabedoria, né? E também cheia de polêmicas, né? Muitas coisas aconteceram durante essa história. E é uma história que ela vai nos trazer muitas coisas boas e também nos deixar sábios para ficar atento a outras coisas. É a história de José do Egito. Então fique atento que vocês vão ouvir uma história que vocês vão ficar perplexos de tantas coisas boas e coisas ruins também que aconteceram, que deixaram este menino, este homem, José do Egito, um homem sábio, né? Que de escravo se tornou governador do Egito. Então, antes de eu contar a história dele, por gentileza, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, se vocês gostarem da história, transmite para mais alguém, tá bom? Então, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, porque a história é muito grande. Então, eu vou tentar resumir o máximo que der. Então, a história de José do Egito começa assim. José tinha 17 anos, né? José, ele era filho de Jacó, né? Que Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó e Raquel. Jacó, ele teve 4 mulheres, né? Que foram Raquel, que era a amada dele, que era a mãe de José. E a Leia, a irmã de Raquel. Teve também 2 concubinas, né? Que era a concubina de Leia, que é a Zilpa, e a concubina de Raquel, que era a Bila. Então, dessas 4 mulheres, ele teve 12 filhos homens e uma filha mulher. E a história de José começa ele já com seus 17 anos, né? Estava ele com seus irmãos e o que é interessante é que ele era, nessa época, ele era o mais jovem, né? Ele era o segundo mais novo dos filhos de Jacó. Então, ele era um filho querido de Jacó. Ele era um dos filhos mais, por ele ser quase o caçula, né? Ele foi um filho da velhice de Jacó. Por isso que Jacó se apegou muito a ele. E isso fez com que os irmãos deles tivessem ciúmes, né? Levantassem ciúmes, porque é como se ele fosse o xodó da casa. Ele era, na época, o xodó da casa, né? Até porque Benjamim, seu irmão, ainda era muito pequenininho. Então, ele era filho de Raquel. Ele, o José e o Benjamim, só os 2 que eram de Raquel. Os outros filhos eram de Bila, de Zilpa e de Leia. Mas como eu falei, Jacó tinha um carinho muito especial pelo José. E aí, certo dia, o Jacó, ele fez uma túnica colorida, né? Naquela época eles faziam, né, no tear lá, as túnicas, né, teciam e era algo assim muito lindo. E era algo, porque naquela época as roupas eram todas feitas assim manualmente, né? E Jacó, ele fez essa túnica para José, né, com todo carinho, com todo amor, mas ele nunca pensou que essa túnica levantaria a inveja dos irmãos. Então, o que aconteceu? Ele foi e presenteou José, e José foi mostrar, né, para os irmãos, e aquilo levantou ciúme, né? Iguais os irmãos de hoje, né? Se a gente presentear um irmão e presentear o outro, logicamente, gera aquele ciúme de irmãos mesmo. Mas aí, além disso, o que aconteceu? A história dele começa, agora que começa a polêmica. José era um menino de muita fé, né? Ele foi um escolhido de Deus. Porque ele era um menino humilde, sábio, obediente ao pai dele. Ele era um menino bem especial. Por isso que eu tenho certeza que Deus o escolheu. Então, José, ele teve 2 sonhos, né? E ele, na ingenuidade dele, foi logo contar para os irmãos, né, que ele tinha sonhado.
e os irmãos riram do sonho dele, né? Então, um dos sonhos que ele teve, que ele foi contar para os irmãos dele, é que ele estava num campo, né, pastoreando com eles, e ele pegou um molho de... Não, a Bíblia não fala de quê, mas com certeza seria de trigo. E o molho dele de trigo, todos os seus irmãos estavam com molho de trigo. Só que o dele se levantou, né, para o alto, e os dos irmãos ficaram rodeando dele. E logo após, o molho dos irmãos dele se inclinaram a ele, ao molho dele. E aí os irmãos riram dele, né? E eles interpretaram que José queria ser o superior a eles. Mas nem o José não imaginava, ele contou por pura ingenuidade mesmo, como a gente tem um sonho e conta para um irmão, conta para um parente, para um amigo. E aí depois ele contou o outro sonho, né? Aí esse aí que foi motivo de deboche mesmo. Esse sonho que ele contou gerou mais polêmica, né? E mais inveja. Ele contou que ele teve um sonho, outro sonho, onde o sol e a lua se curvavam a ele e 11 estrelas, né, também se curvavam a ele. E aí foi que começou mesmo a polêmica. E os irmãos ficaram tão irritados com José que foram logo contar para o pai dele, né, para Jacó. E até o Jacó chamou a atenção dele, né. Jacó também falou, mas que sonho é esse? Você está achando que eu e sua mãe vai encurvar a ti? Então, assim, coitado do José, né? Então, pela ingenuidade dele, já começou a vida dele ali ser ridicularizada, já ele menino, né? Adolescente. Mas isso ele não tinha essa maldade toda que eles estavam pensando, né? Até porque sonho a gente não escolhe ter, né? Deus acontece. E aí, o que acontece? Aí, passado um tempo, os irmãos de José estavam no campo pastoreando as ovelhas. Então, Jacó chama José e fala para ele ir lá e ver o que os irmãos dele estavam fazendo. Porque eram muitos irmãos, né? Para ele poder ver o que eles estavam fazendo. E aí, José foi, né? Foi para o local onde eles estavam, chamava Dotã, que encontrou, na verdade, ele tinha ido para Siquém, só que chegando em Siquém eles não estavam, e aí um varão, né, que é um homem, me aproximou dele e falou que eles estavam em Dotã. E aí realmente os irmãos dele estavam pastoreando em Dotã, e José viu os irmãos de longe, e um deles, né, quando viu José, falou, eis lá o sonhador tá vindo. Aí um deles tiveram um plano maligno, né, de jogar o José numa cova, porque neste local tinha muitas covas, que era onde o pessoal cavava poços, né, às vezes não dava água, e ficava lá as covas abertas. Aí um desses irmãos teve a ideia de jogar o José numa dessas covas para que um leão, uma besta-fera, algum bicho, né, o matasse. Eles queriam mesmo matar o José, porque a inveja estava muito grande, né? E eles não estavam suportando ver José ser o escolhido do pai. E aí, quando eles tiveram essa ideia, eles falaram, a gente pega a túnica dele, rasga e joga ele lá. Depois eles iam fazer um plano com que o pai acreditasse que eles tivessem morrido. Só que aí o filho mais velho, Rubem, ele escutou os irmãos falando, e aí ele falou para os irmãos não fazerem isso, né? Porque o pai deles ia ficar muito triste, que eles não deviam matar ele, deixasse ele só lá um tempo lá na cova, e depois ele resgataria ele. E assim o Rubens se afastou. Saiu, foi pastorear no outro lado, e os irmãos ficaram lá maquinando, conspirando contra José. E José chegou, eles realmente tiraram a túnica de José e jogaram ele no poço. E aí Rubens achou que tinha finalizado ali a conversa e afastou. E eles continuaram
com os pensamentos maus a respeito de seu irmão. E aí, nesse espaço de tempo, passou uma comitiva de Midian, né? Passaram os israelitas, os ismaelitas, mascates, né? Aqueles ismaelitas que vendiam coisas, que compravam coisas. E também o pessoal estava com alguns escravos, né, para vender. Então, o que aconteceu? Eles tiveram, aí Judá teve a ideia de, com medo até dos irmãos matarem José, ele falou, olha, em vez da gente matar José e derramar o sangue dele, né, o sangue inocente, e outro que o pai ia ficar muito entristecido, é melhor a gente vender ele. Cada um tinha uma ideia pior do que a outra. Aí teve a ideia de vender ele para esses ismaelitas. E o ismaelita estava indo para o Egito. E assim foi. Eles venderam José por 20 moedas de prata. E José, tiraram ele da cova e ele foi levado junto com esses ismaelitas. Foi levado junto com os ismaelitas, aprisionado, acorrentado como um escravo. Né? Que coisa triste, né? Os irmãos ter se levante contra o seu próprio sangue, né? Por inveja. O que a inveja faz com as pessoas, né? Por isso que a Bíblia diz que, lá em Provérbios, que a inveja, ela apodrece até os ossos, né? É a podridão dos ossos, né? A inveja, ela pode matar a pessoa, acabar com a vida de uma pessoa. Então, quase que acontece isso com a vida de José. E aí José segue caminho com esses ismaelitas para o Egito. E chegando lá no Egito, aí antes disso, o Rubem vem para poder tirar o Rubem, o mais velho, que tinha falado para não matar, deixar ele só na cova. Ele voltou lá na cova depois para tirar o José, para levar para o pai dele. Só que quando ele chegou lá, José já tinha sido vendido, né? Aí os irmãos já tinham contado o que aconteceu. E aí Rubens rasga as vestes, de tristeza, né? Que quando aconteceu alguma coisa lá em Israel, né? Lá no Mediterrâneo lá, onde no Oriente Médio, né? Tudo com as pessoas lá, a cultura deles, tudo que acontecia assim, de muito ruim, eles rasgavam as vestes em sinal de protesto, de tristeza, de tragédia. E assim Rubens fez, rasgou a veste e foi para casa triste para contar pro pai, né? Aí o que eles fizeram? Eles mataram um cabrito, sujaram as vestes, rasgaram as vestes, a túnica de José e falaram para Jacó que a besta fera tinha matado o José, com a prova da roupa ensanguentada pelo cabrito. E aí Jacó acabou acreditando, né, que o filho tinha sido morto. Para a tristeza dele também, rasgou ali as vestes e entristeceu muito o coração. Mas aí, seguindo a história, José já estava lá no Egito, né? E os midianitas venderam ele para o eunuco Potifar. Esse eunuco Potifar, ele era o capitão da guarda de Faraó. E aí eles venderam para ele José. E aí, o que aconteceu? José deve ter ficado muito triste, né? Estava ali, de repente, ele era um filho amado do pai, um filho desejado, um filho querido, tinha sua família, era rico, né? De repente estava lá, já como um escravo, sendo vendido como um escravo numa casa, numa outra cidade, num lugar que ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia. Imagina o coração desse menino, né? Que ainda era um menino, apenas com 17 anos, passar uma vida tão triste quanto a de José. Mas Deus já sabia todos os planos, né? Deus, ele nos abençoa com os planos, porque às vezes a gente está passando momentos difíceis, né? De tristeza, de traição, de sem entendimento do que está acontecendo com as nossas vidas, né? E aí Deus, ele sabe lá na frente o que vai acontecer, ele prepara tudo, né?
Então, vamos aprender aqui com José a não ficar tão triste quando estiver passando por provações, porque saibamos que Deus tem as peculiaridades dele para fazer nas nossas vidas o que ele acha melhor. E assim, Potifar, o capitão da guarda, compra o José. E aí levou ele para trabalhar lá, né, como escravo. E começou a perceber que tudo que José colocava as mãos prosperava. As coisas estavam certas. Todo negócio que ele mexia, tudo que ele mandava fazer, ele era muito esperto, ele era um menino muito autêntico, muito determinado. Então, ele começou a fascinar, né, as pessoas que estavam em volta dele, porque era impressionante, né? José, onde ele ia, ele levantava inveja. Porque quando Deus está com uma pessoa, felizmente, a pessoa, onde ela vai, ela brilha, né? E infelizmente, todo lugar que vai também é perseguido, né? Os diabos se levantam, as maldades se levantam, e não foi diferente com José. E aí, logo o Potifar, né, o seu patrão, percebe que ele era um menino muito esperto e chamou ele para trabalhar dentro da sua casa, dentro da casa dele. E aí José ficou mais feliz, né, porque saiu um pouco daquela vida escrava lá do campo e já foi para dentro da sua casa. E aí Potifar dá a ele a ordem dele poder ser o administrador da sua casa, de tudo que ele tinha, de tudo. Ele queria ser, administrar todas as coisas deles. Porque Potifar ele viajava muito, né? Ficava muito tempo fora. Mas Potifar falou que ele queria que ele mexesse em tudo mais. A única coisa que ele não queria que ele tocasse, né, era não ter olhos para as coisas pessoais dele, né? Uma delas é a esposa. Mas aí o que acontece? Aí José começa a prosperar lá na casa de Potifar. Potifar começa a ficar muito rico, mais rico ainda. Começou a ficar rico, começou a prosperar, as coisas na casa dele, tudo dava certo. Só que Potifar tinha uma mulher infiel, tinha uma mulher, né, que era má, uma mulher que não tinha o que fazer, né, porque além de não ter o que fazer, tinha pensamentos maus, né, que não agradava a Deus. E ela ficou ali também, observando José, como o diabo observou Jesus. Observando José, rodeando José, e José, além disso, era um menino muito bonito, muito bonito. E forte, bonito. E aí ela começou a dar de cima de José, querendo ficar com José. Mas José sempre saindo fora dela, falando que ele não podia fazer isso com o patrão dele, porque o patrão dele ajudou muito ele, então ele era fiel ao patrão dele, né? E ele não ia fazer isso com o patrão dele, porque era uma coisa errada, né? Adulterar. Era e é, né? Continua sendo. Mas aí a mulher continuou insistindo, continuou atrapalhando a vida de José, cercando ele, até que um dia ela teve uma ideia diabólica, né? Chamou José para um lugar e não tinha ninguém na casa, ela tinha dispensado os empregados e encurralou José a querer ficar com ele ali na marra. E aí José fugiu dela e aí ela arrancou a veste de José e começou a gritar, porque como José não quis ficar com ela, aí ela começou a gritar, fazer chantagens emocionais, gritando, chamou os empregados, falando que José estava tentando estrupá-la. E essa grande mentira foi levar José até o cárcere. E aí, quando Potifar chega, né, que cai aos ouvidos de Potifar essa mentira, Potifar, então, manda prender José no cárcere. E José ficou muito triste com aquilo, né? Já de novo passando uma outra provação, uma outra traição, né? 2 traições simultâneas. E é assim, né? Quando a gente
confia em Deus, quando a gente tem Deus, a gente passa por essas provações mesmo. Muitas coisas ruins acontecem, né? Mas Deus nunca nos abandona, né? Mesmo a gente passando por todas essas mentiras, essas traições, Deus está sempre do nosso lado, né? E a mentira cai por terra. E aí, José vai para o cárcere. E lá no cárcere também ele fez a diferença, né? Começou a trabalhar, começou a ajudar o pessoal que estava lá. E aí o carcereiro Mor, que era o carcereiro-chefe, colocou ele num posto lá dentro da cadeia, né? Dentro da prisão, para que ele tomasse conta de alguns carcereiros lá, que ele alimentasse, cuidasse lá. Daqui a pouco José começou a fazer quase tudo lá dentro. E aí o carcereiro mandou José alimentar 2 prisioneiros do palácio que tinham chegado, que já tinha um tempo que estava lá, que eram o copeiro e o padeiro do rei. Aí o que acontece? Deus é soberano, né? Olha como que ele faz as coisas, das tragédias, as bênçãos. E aí, esses 2, José começou a tratar desses 2 presidiários e começou a ter intimidade com eles. Aí um dia ele chega e vê os 2 com o semblante muito caído. Aí José pergunta para eles, né? O que eles estavam tristes. Eles contaram que tiveram sonhos e que não estavam conseguindo entender os sonhos. E José foi e perguntou para eles, né? Qual que era o sonho que eles tinham sonhado, que talvez ele poderia ajudar eles. Aí, eles contaram o sonho deles para José. José interpretou os sonhos, né? José interpretou os sonhos falando que Deus daria interpretação para eles. Então, o copeiro, o José deu a interpretação do sonho dele de que em 3 dias ele sairia da prisão e voltaria a trabalhar para o rei. Voltaria a ser copeiro do rei, do faraó. E que o padeiro também, em 3 dias, ele sairia da prisão, mas ele seria enforcado. Né? Eles iriam enforcar ele. O faraó mandaria enforcar ele. E aí, o que aconteceu? Realmente aconteceu tudo que José falou para eles. Aí, antes dele sair da cadeia, José fala para o copeiro: quando você estiver na presença de Faraó, lembre-se de mim, fala para ele de mim, para que eu possa sair deste lugar que eu estou. E assim o copeiro disse que faria. Só que aí, o que acontece? Passaram-se 2 anos já, e o copeiro esqueceu de José. Já tinha passado 2 anos, nada dele falar lá pro faraó, de José. E um dia o faraó vai e tem um sonho também. Aí ele começou a chamar todos os adivinhadores do palácio, os sábios, os bruxos, né? E ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Até que aí o copeiro lembrou de José. Aí o faraó manda chamar José. E aí quando José veio, o faraó mandou trocar as vestes dele. Ele veio todo já limpinho, todo arrumado. E aí que começa a soberania de Deus na vida de José. Então, assim que o faraó manda chamar José na presença do faraó, ele conta os sonhos para José e pergunta para ele se é capaz de contar os sonhos que eu sonhei. Ele falou: olha, essa dádiva não vem de mim, né? Vem de Deus. Tudo que ele vai falar não é dele, mas de Deus. E que Deus daria paz para o coração de Faraó. O que eu acho interessante, o que eu acho bonito, é que como que ele dá a glória ao Senhor, né? A glória não é nossa, a glória não é dele. A glória sempre é de Deus. E ele deu a glória a Deus pelo sonho, pelas revelações que ele fazia.
E assim, Faraó contou para ele que sonhou, né? Isso está lá em Gênesis 41. A história de José começa a partir de Gênesis 37. Mas é em Gênesis 41 que começa ele falar dos sonhos, né? Do sonho que ele teve. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E depois as gordas comiam as magras. E depois ele contou assim, que ele teve outro sonho simultâneo, de 7 espigas gordas e 7 espigas magras, e que as gordas comiam as magras. E ele estava muito incomodado com esse sonho. Então, o que José interpreta para ele? José interpretou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas e as magras, tudo significaria uma coisa só. Que o número 7 significaria 7 anos. 7 anos de muita abundância, que a terra teria muita abundância, e 7 anos de muita escassez, né? De muita fome, de muita tragédia que a terra veria, seca. E aí, ele falou para Faraó, se fosse ele, que ele, nesse tempo que estaria os 7 anos de abundância, que ele deveria arrumar uma pessoa, um administrador inteligente, sábio, que pudesse administrar esse dinheiro, que na hora que viesse a época da seca, os 7 anos da seca, eles iam poder ter, né, a comida, não ia passar fome, o Egito não ia ter problema nenhum com isso. E aí o faraó achou aquilo muito interessante, né? Achou que menino inteligente, ele foi o único que ele conseguiu acreditar na revelação dos sonhos. Aí ele vai e achou graça nos olhos, né? Aos olhos de José, e falou: José ficou muito satisfeito com a revelação que José teve dos sonhos, acreditou em José. E mais, o que ele faz? Ele pegou José e falou que o homem que ia administrar o Egito, que ia administrar as coisas dele, seria ele mesmo, o próprio José, que ia dar essa oportunidade para ele. Por quê? Porque ele estava confiando que Deus era com José. Então, ele confiou, ele falou que ele seria o segundo homem mais importante do Egito. E que tudo que ele precisasse lá no Egito, que ele estaria no comando, ele seria o tipo governador, né? Ele, o faraó, o primeiro homem do comando, ele seria o segundo. Nossa, olha a responsabilidade que o faraó deu para José, né? Que ainda era um rapaz, né? Não era nesse período, vamos dizer que ele tivesse aí uns 20 e poucos anos, uns 20 anos, né? Sei lá, 25. E assim foi. José então começou a trabalhar, começou a juntar as coisas, né? Começou a prosperar lá o Egito, e guardava os grãos e pegava o dinheiro, e assim começou mesmo a abençoar o palácio, né? O Egito de Faraó. E aí o que aconteceu? Aí logo após vem que começa a época da seca, da escassez, os 7 anos de escassez. E o que aconteceu nesse período da escassez? A terra começou a ficar faltando as coisas, né? Faltando as coisas. Só que antes, um pouquinho antes de faltar as coisas, quase chegando na época da seca, o faraó chama ele estava muito satisfeito com José. Ele chamou José e falou que ia trocar o nome dele. Que o nome dele não seria mais José, e sim Zafenat-Paneia. E que lhe daria a ele uma esposa. E deu para ele uma esposa de nome Asmate. Asenate, o nome da sua esposa, que ela era filha de um sacerdote da cidade de On.
E aí José ficou muito feliz, casou com essa mulher, e desse casamento ele teve 2 filhos, que eram o Efraim e o Manassés. O Manassés, ele colocou o nome dele de Manassés, porque todos os nomes tinham significado. E ele colocou o nome de Manassés porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho e da casa do meu pai. Da tristeza que ele passou na casa do pai, né? E o Efraim, ele colocou o nome de Efraim porque o significado era: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, que é o Egito. Que bonito, né? Então, aquilo que eu falei, né? Sempre quando Deus quer honrar, Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele muda o nome da pessoa. Quase sempre Ele muda. E muda totalmente a vida da pessoa, né? Então, eu fico olhando como que de escravo, agora ele já estava sendo o governador do Egito. Olha para vocês verem como que é a soberania de Deus, né? Como que a gente não entende os passos que Deus quer nas nossas vidas. Isso é muito lindo aos olhos de Deus. Isso é muito lindo que a gente pode presenciar, né? Principalmente quando a gente tem muita fé, quando a gente crê nesse Pai amado, né? Nesse Deus que nos criou e que é só o nosso bem. Embora às vezes a gente passe muitas tristezas, muitos sofrimentos, a gente tem que crer, né? Que todas as coisas, que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, o que aconteceu? José agora ele já estava, né, sendo já o governador do Egito, rico, já tinha 2 filhos, uma esposa, já estava com um lar completo. Nessa ocasião ele estava com em torno de 30 anos já. E então começou a seca, né? Começou a seca. Tudo como foi revelado no sonho do rei. Tudo que José revelou estava acontecendo. Porque a palavra de Deus não volta vazia, né? E Deus não mente. Deus não é homem que mente, para que se minta. E a revelação veio de Deus, né? E aí, já tinha 2 anos de seca, né? Toda a terra estava faltando as coisas, menos o Egito. O Egito estava rico, transbordante, por causa de José. E aí as pessoas das terras ao redor começavam a ir no Egito para comprar alimento, porque sabia que lá não estava faltando nada. E assim, o José começou a comprar as terras, né? Trocar as terras por alimentos. E aí o Egito foi ficando cada vez mais rico. Aí nesse espaço de tempo de 2 anos, 2 anos e meio, Jacó manda chamar seus irmãos, seus 10 irmãos. E falou para eles para ir para o Egito para comprar grãos, para comprar alimentos. Porque a terra lá também estava faltando, né? Já estava tendo seca lá na terra de Jacó. E aí Jacó manda chamar seus 10 filhos, e aí eles ficaram meio assim, né, preocupados em ir para lá. Só que ele falou assim: olha, vocês 10, menos o Benjamim, que era o caçula, mais novo. Porque ele tinha medo de perder o Benjamim, né? Como ele perdeu José, que na cabeça dele José já tinha morrido. E aí, sim, ele deu dinheiro para os filhos e mandaram eles irem para o Egito para comprar os alimentos. Quando chegou no Egito, e eles estavam lá, né, que foi procurar o governador, né? Quem que era o governador? José. E José logo reconheceu os irmãos. Olha como que é as coisas de Deus, né? Logo reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Por quê? Porque José certamente estava com aquelas maquiagens egípcias, né? Também não estava falando a língua hebreia, né? Dos hebreus, estava falando a língua dos egípcios, né? Tanto é que tinha uma pessoa que interpretava o que ele falava para os irmãos. Então os irmãos achavam que ele era um egípcio, não José. Jamais eu acho que eles imaginaram que era José. Mas José já tinha percebido que eram os irmãos dele. E aí José deve ter tido muitas emoções, né? Deve ter ficado muito extasiado com aquela lembrança. Imagina toda a lembrança ruim que veio na mente dele.
E aí José pergunta para eles, né, quem são eles, de onde que eles vieram, faz um monte de perguntas, de onde que eles vieram, o que eles estavam fazendo lá e tal. E aí José, Deus deu uma sabedoria para ele, para poder fazer tipo que um teste com seus irmãos, para ver se eles melhoravam, né? E aí José vende para eles os grãos, as coisas, e fala para eles assim, olha, eu acho que vocês não são pessoas que vieram para comprar, acho que vocês são espiões, que vieram aqui para espionar a nossa terra. E aí eles ficaram morrendo de medo, né? Explicando que não eram espiões, que eram homens que estavam precisando de alimento, que eles tinham um pai velhinho, que tinha mandado eles, e explicou toda a situação. E aí José falou para eles que não acreditavam na fala deles, mas que acreditaria na fala deles se eles trouxessem o irmão mais novo, para ele poder acreditar. E aí eles ficaram preocupados, porque não podia trazer o Benjamim, porque eles já tinham deixado José, né? Já tinham vendido José e foram explicar para ele que o pai era muito apegado ao seu irmão mais novo, que eles tinham medo, né? Eles não podiam fazer isso com o pai deles. E aí José continuou batendo na mesma tecla. Ele não, que ele só liberaria as coisas, acreditaria neles se eles fizessem isso. Aí o Simeão, que foi o cabeça na época de fazer as maldades lá com o José, eles falaram que iam deixar então o Simeão, né? Pedir para deixar uma pessoa lá até que eles voltassem com o Benjamim. E aí eles deixaram o Simeão para poder voltar com o Benjamim. E José não mandar prender eles. E assim foi. Eles prenderam então, amarraram as mãos de Simeão, colocaram ele na prisão. E os irmãos foram voltaram para Jacó e tiveram que falar para Jacó, né, o que aconteceu. E aí Jacó ficou muito triste, porque Jacó ficou pensando, meu Deus, como assim? Por que ele não acredita em vocês e tal? E Jacó ficou muito temeroso, muito triste com aquilo, né? E aí Jacó falou assim, olha, eu não vou deixar vocês levar o Benjamim. Depois vocês vão acontecer o que aconteceu com José. E eles falaram, pai, mas se não levar o Benjamim, eles vão prender a gente, vai matar o Simeão e tal. E aí, Jacó teve uma ideia, né? Aí eles contaram que o moço ficou perguntando deles e fez um monte de perguntas, então Jacó ficou meio assim, receoso. E aí ele falou, olha, tá bom, eu vou liberar o Benjamim para vocês, mas vocês vão devolver todo o dinheiro, porque o José fez um teste, né? Colocou o dinheiro que eles tinham ido comprar os alimentos nos sacos. Quando eles chegaram lá, eles estavam todos com dinheiro, né? Aí Jacó falou, vocês vão devolver o dinheiro que eles mandaram nos sacos e vai levar mais dinheiro para poder comprar os alimentos e vocês vão colher algumas coisas aqui da nossa terra. Ainda tinha algumas coisas lá, né, na terra deles. E vai levar para este governador. Aí eles mandou recolher um pouco de bálsamo, que era as especiarias deles lá, mel, mirra, teberinto e amêndoas. Mandou entregar a José, como que Jacó era inexperiente, né? E mandou entregar para ele de presente e devolver todas as coisas, para que ele também percebesse que eles eram pessoas de bem, eles não eram pessoas que estavam querendo fazer as coisas do mal, né? Essa história está em Gênesis 43. E assim foi, os irmãos voltaram, levaram o Benjamim, mas quando eles levaram o Benjamim, e José vê o Benjamim e José chora. Ele vai para dentro e chora. E assim, José já estava com muitas emoções, né? Porque agora ele viu o seu irmãozinho, né? Aquele que ele viu, que deixou ele quando ele era ainda um menino, bebê, né?
E aí José entra e chora de emoção, eles não percebem depois. José manda que os seus empregados acolhem todos os seus irmãos, lavem eles, trocam eles e falou que ia almoçar com eles, colocar eles numa mesa, que ia almoçar com eles. E aí os empregados, né, lavaram os pés dele, arrumaram eles, colocaram eles na melhor mesa, toda farta. E aí José voltou. E começou, né, a conversar com ele. Trataram eles melhor, trataram eles com mais carinho. Eles estavam com medo, achando que José estava querendo fazer um mal para eles, né? José manda soltar o Simeão. E aí ali ele começou a conversar com cada um. E para conhecer como que eles estavam, como estava o caráter deles, se eles tinham mudado, se eles continuavam ruins, né? Conheceu Benjamim, abençoou Benjamim. E aí tratou ele super bem, vendeu os mantimentos para ele, recebeu os presentes que Jacó enviou, perguntou muito a respeito de Jacó. E ele vai, despede dos seus irmãos, depois que eles comeram, conversaram, os irmãos já ficaram mais felizes, né? Achando que ele perdoou, que ele acreditou neles e tal. E aí José, ele teve novamente uma outra ideia, né? Foi meio astuto, né? Teve outra astúcia de fazer outro teste com os irmãos. Aí o que ele fez? Encheu de novo os sacos dos irmãos lá, colocou de novo o dinheiro lá dentro e pegou, mandou colocar a taça que ele bebeu no saco de Benjamim, seu irmão mais novo. Taça de ouro, com certeza, né? E aí, eles mandaram eles embora. Eles foram embora. E no que eles estavam indo embora, quando chegou na metade do caminho, José manda ir atrás dos irmãos dele. E aí José manda um dos seus empregados, né? E começou a acusar, falar que alguém tinha roubado a taça dele. E aí eles abriram os sacos e ele falou que no saco que tivesse ia prender e matar a pessoa. E aí, quando os irmãos percebem que a taça estava no saco de Benjamim, eles começaram a rasgar as vestes, começaram a ficar com medo, temerosos, preocupados, porque Benjamim era o filho, né? Era o outro filho mais amado do pai, o caçula. E agora eles não iam se perdoar se acontecesse mais uma tragédia com Benjamim. E aí, nisso, eles começaram a falar que não sabia como que aquilo aconteceu, que ele não tinha feito aquilo, né? Começaram a pedir perdão, pedir clemência. E aí o Judá teve a humildade de pedir misericórdia para José, falar que o pai estava velhinho, que não ia conseguir suportar a dor de perder mais um filho, que eles já tinham perdido José, e que ele ficava no lugar de Benjamim, que ele poderia ser servo dele eternamente, porque ele tinha prometido o pai dele, né, a vida dele pela vida de Benjamim. E assim José ficou muito emocionado de novo. Aí ele entra novamente e chora, porque ele viu que os seus irmãos estavam já contristados, né? Que o coração dos irmãos já estavam quebrantados. Viu que os irmãos já tinham arrependido, né? Porque se eles estavam agindo assim com Benjamim, é porque eles não queriam mal mais para o irmão. E aí, o que acontece? José vai e se revela aos irmãos. Se revela aos irmãos e começa a abraçar os irmãos, chama todos para junto dele. E aí ele explica a situação, que ele fez aqueles testes, né, que é para saber do coração dos irmãos. E todos se abraçaram, se choraram. E aí ele falou assim que ele queria que trouxesse o pai deles, porque ele queria que eles trouxessem o pai, toda a família do pai, juntamente com todas as coisas que o pai tivesse lá, porque ele queria dar uma terra para eles, queria que eles morassem pertinho dele, né?
e é terra de Gozen, que é onde que ele ficava, próximo de onde que ele morava. E assim os irmãos ficaram muito felizes, né, de saber que daquela tragédia tão ruim que eles tinham feito com o irmão, Deus o abençoou plenamente, né. E assim eles foram para a cidade, né, lá de Betseba, onde que estava o Jacó, Berseba, e foi buscar o pai. E aí, o que acontece? Faraó, junto com José, manda uma comitiva para buscar a família de Jacó. Mandou com as carruagens, os carros, as coisas, para buscar como, assim, pessoas importantes mesmo que eles eram, né? E assim, quando eles chegaram para contar para Jacó, nossa, Jacó deve ter ficado maravilhosamente feliz com a notícia que ele, além dele não ter perdido o filho, né, da velhice dele, o filho que ele tanto amava, ainda de saber que o filho se tornou um governador do Egito. E ele, sem acreditar, aí ele foi com todas essas mulheres, com os seus filhos, com tudo que ele tinha, encontrar com José. E está em Gênesis, a partir do versículo 28, o encontro de José com o pai dele. E o encontro dos dois foi maravilhoso, foi um encontro de muitas emoções. Eles choraram muito, se abraçaram, contaram tudo o que aconteceu, a sabedoria que Deus deu para José dos sonhos, contou para o pai. E foi assim um dia muito importante na vida de José e de Jacó, né? E de todos os filhos que estavam ali presentes. E aí, o que aconteceu? José ofereceu a terra de Gozen para Jacó, porque o faraó deixou. E ele levou toda a sua comitiva, né? Porque a terra de Gozen era um lugar próximo da casa de José. Então, José queria todo mundo perto dele. E assim foi, o Jacó aceitou. Aí, quando José foi apresentar para Faraó, ele pediu para que ele não falasse que ele era criador de ovelhas, porque os egípcios abominavam as ovelhas, né? Para eles não gostavam das ovelhas, achavam que eram deuses. E então o José pediu para falar que eles eram criador de gados. E assim foi. Quando Jacó foi à presença de Faraó, Faraó fez as perguntas para ele de que ele mexia, o que fazia. Ele falou que era criador lá dos gados e também tinha as ovelhas e tal. E aí o faraó gostou muito deles, abençoou eles com essas terras, falou que queria para dar tudo de bom para eles, né? Além das terras, muito mais gado. E assim o Jacó abençoou o faraó. O faraó ficou muito feliz, se afastou. E aí Jacó já estava assim, né, velhinho, já morando naquela terra, já fazia bastante tempo. E quando já tinha quase 17 anos que Jacó estava lá morando com José, lá na terra do Egito, ele já estava próximo à sua morte. Aí ele manda chamar todos os irmãos para abençoar, abençoou todos os irmãos e deixou-nos finalmente para abençoar José no final com seus 2 filhos. E aí Jacó pede para José jurar, fazer um juramento de que quando ele morresse, para levar o corpo dele, sepultar ele na terra de seus pais, né, que ele queria ser sepultado lá. E assim o José prometeu o pai. E logo após, então, ele falece e José manda embalsamar o pai e ficaram 70 dias, né, de tristezas fazendo esse funeral. E aí Faraó liberou José a levar o corpo do pai para a terra dele. E assim finaliza aqui, né? Jacó teve uma vida feliz com seus filhos,
né? Teve uma passagem abençoada, e José foi um homem abençoado, né? Que ele pôde ter a vida dele de volta. Deus enriqueceu ele, deu essa oportunidade dele, né? Maravilhosa de retornar a ser uma pessoa acreditada, né? E seus irmãos pediram perdão para ele pelo que eles fizeram, né? Todos eles se reuniram, pediram perdão para José, se inclinaram a José, né? Como o sonho dele foi também, o sonho de José também foi revelado, né? Que Deus também mostrou para José, né? Embora ele não estava entendendo naquela época, né? Tudo aconteceu, né? Seus irmãos, que era aquele molho, inclinaram perante ele. E assim José teve uma vida farta, feliz, abundante, com seus irmãos todos de volta. Cuidou de seus irmãos, deram uma casa para os irmãos, né? Seus irmãos ficaram com ele até sua morte. E quando José estava próximo de sua morte, ele chamou, né, os israelitas e pediu a eles, deu ordem a eles, né, para que quando o Senhor visitasse aquela terra, para que eles levassem ele também para ser sepultado em Canaã, né, junto com os pais. E isso é uma coisa tão importante que realmente aconteceu. Que quando, na época de Moisés, né, que foram na época que Moisés veio libertar esses israelitas, né, do Egito, que foi quando Deus visitou, Moisés lá e Josué levou os ossos de José para Canaã, assim como ele tinha dado a ordem aos seus ossos. Até isso o Senhor foi fiel a José. Na história de Moisés, depois vocês vão saber disso. Mas enfim, olha que história linda, né? Como que Deus muda a história de uma pessoa, quando Deus muda a circunstância de uma pessoa, quando essa pessoa tem fé, quando essa pessoa é ungida, né? Deus é maravilhoso. Então, o que a gente pode aprender, né, da vida de José? José, ele foi traído, foi invejado, houve maldade, crueldade, covardia com a vida dele. Houve manipulação e conspiração sobre a vida de José. Mas o Senhor foi com ele o tempo todo. E o Senhor abençoou ele porque ele era um menino ingênuo e puro, ele era um menino fiel, ele era um homem bondoso, ele era um menino que tinha muito amor, respeito aos pais. Ele era um homem obediente, um menino obediente, ele era misericordioso. Ele foi misericordioso. Ele perdoou os seus irmãos, né? E ele foi obediente a Deus, não perdendo a sua fé. Então ele se tornou um homem forte e maduro. Coisa linda, né? Essa história, que nós possamos aprender com José, todas essas coisas que ele passou e saber que Deus é conosco também. No momento que você estiver se sentindo traído, maltratado, cruel, sentindo crueldade de alguém com a sua vida, covardia, né? Alguma manipulação sobre a sua vida, mentiras, perseguições, maldades. Lembre-se da vida de José, né? Que Deus, ele é fiel para cumprir. E tudo passa, né? Porque a verdade sobressai, a verdade é Cristo Jesus, né? A verdade de Deus, ela sempre vai sobressair no melhor daqueles que o temem a Deus, aqueles que têm fé, daqueles que confiam no Senhor. Amém? Então essa é a história que eu tinha para deixar com vocês e espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa um like, compartilhe com alguém. E se quiser aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada, compre aí o curso do Dr. Rodrigo Silva, né? A Bíblia comentada com Rodrigo Silva, também está aí o link embaixo para vocês aprenderem um pouco mais sobre a Bíblia. E é isso, a história de José é magnífica, né? É maravilhosa. E eu espero que vocês tenham gostado
E até a próxima história, se Deus quiser. Tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. E um abraço para vocês e até o próximo.